Olá! Este é o segundo vídeo sobre o capítulo 6 da encíclica Laudato Si. Nesta formação, vamos abordar questões de identidade. Conversaremos tanto sobre o que somos no contexto da sociedade em que pertencemos, como também sobre a identidade que envolve uma ecologia integral. Para quem eu não tive a oportunidade de me apresentar, eu sou Raquel Rebouças, casada, mãe consagrada, professora e pesquisadora na área do consumo responsável e do comportamento do consumidor. Muito prazer. Na cultura atual, é comum a carência de uma compreensão de nós mesmos. Essa falta de identidade é vivida com angústia, afirma Papa Francisco. Não compreendemos quem somos. Por isso, somos tentados a nos definir pelo que temos ou pelo que fazemos. O paradigma tanto da posse quanto da produtividade se sobrepõe ao ser. Nós acabamos achando que somos aquilo que temos ou somos o que fazemos, como por exemplo um rapaz que é identificado como aquele que possui o carro X, ou aquela médica que parece ser muito competente a partir da análise das roupas que ela veste. A identidade, culturalmente, comumente vai sendo delineada pelas coisas. Quantas vezes nos descrevemos por uma função e nos perdemos quando as funções mudam? Existe então esse reducionismo em nossa cultura que comumente nos faz identificar alguém ou nós mesmos a partir das posses ou das funções. No tópico 204, nos fala que a situação atual do mundo gera um sentido de precariedade e insegurança, que por sua vez favorece formas de egoísmo coletivo. O sentimento de precariedade alimenta a sede por possuir. Primeiro vem ao nosso coração a ideia de que está faltando água, que não temos o suficiente, o que por vezes pode ser até real, mas por muitas vezes não é equilibrado. O incentivo excessivo ao consumo também se alimenta da insegurança humana. Compro algumas vezes para me sentir melhor, para ser aceito, para diminuir a dor, muitas vezes escondida, que me diminui perante os outros. Esses dois sintomas, precariedade e insegurança citados pelo Papa, geram uma centralidade em nós mesmos, nas nossas próprias vontades e sentimentos, o que a encíclica nomeia como egoísmo coletivo. Nessa questão da nossa identidade, a atitude central de autotranscendência é a base para a mudança. Sairmos de nós mesmos em direção ao outro. Se buscamos nossa própria felicidade como um fim último, tenderemos ao fracasso. Se, no entanto, buscamos um sentido fora de nós mesmos como meta de vida, a felicidade pode vir como consequência. Se permanecemos no egocentrismo, é difícil impor limites. Aparentemente, tudo se justifica em prol do bem-estar. E aí vemos acontecerem catástrofes morais, como o aborto em prol do bem-estar, a eutanásia, o suicídio, homicídios, violência. Sair de si gera uma reação de refletir sobre o impacto das decisões na superação do individualismo. O tópico 208 da encíclica nos diz: sem tal capacidade de sair de si, não se reconhece o valor das outras criaturas, não se sente o interesse em cuidar de algo para os outros, não se consegue impor limites para evitar o sofrimento ou a degradação do que nos rodeia. Vamos falar sobre a identidade associada à ecologia integral. Essa identidade envolve beleza. Existe uma relação identitária entre a estética e a ecologia, o funcionamento do mundo, o ritmo visível e invisível da vida. Ao conversar sobre harmonia em aulas, sobre cores ou sobre percepção da forma, o melhor exemplo que encontro é a própria natureza. Perceber a perfeita distribuição entre cores fortes e suaves ao longo de uma paisagem. Uma planta com flores, que possui comumente uma base verde com tons de marrom e toques pontuais de vermelho ou amarelo. Os tons de azul na imensidão do céu e do mar, que nos acalmam.
A beleza de uma natureza com bases neutras e a distribuição cromática que comunica adequadamente o estágio que está enfrentando, a sua fase. E cada fase possui sua beleza na natureza. Uma planta que está no estágio mais frágil geralmente possui cores menos chamativas. Porque o objetivo não é necessariamente atrair, é o recolhimento. O documento nos diz no parágrafo 215: prestar atenção à beleza e amá-la ajuda-nos a sair do pragmatismo utilitarista. E isso tem tudo a ver com o estilo de vida simples. Ele diz ainda: quando não se aprende a parar para admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso sem escrúpulos. É preciso entender que a simplicidade, a harmonia, o bem e a beleza estão interligados. Nesse aspecto da identidade da ecologia integral também está o estilo de vida. A encíclica nos fala de uma qualidade de vida através de um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar uma profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. Vamos conversar sobre essa obsessão pelo consumo. Nossas mentes podem estar tão acostumadas a girar em torno do consumo que os pensamentos são constantemente voltados aos desejos do que adquirir futuramente. Nosso lazer pode estar se resumindo a redes sociais repletas de publicidade, publicidade velada, ou passeios em lojas virtuais ou presenciais. A boca, que muitas vezes revela que o coração está cheio, solta frequentemente as expressões: ah, eu quero, meu sonho, preciso, onde você comprou? Eu quero enfatizar que nenhuma dessas expressões ela é mal por si só. O mal está quando o pensamento do consumo domina uma parte das nossas vidas, dos nossos pensamentos, fazendo perder a capacidade contemplativa e profunda a que se refere o Papa na Laudato Si. É muito fácil entrar num ciclo insaciável de incompletude. Muitas vezes nem lembramos do que temos. Alguém já viveu a experiência de achar no fundo de um armário ou gaveta algo que nem recordava mais que possuía? Também há um foco exagerado no que se não tem, podendo resultar em ansiedade, tristeza e frustração. Outra consequência desse estilo de vida baseado no consumo é um foco excessivo no trabalho, como um meio para alcançar um maior padrão de compra de posse, numa ideia infeliz de trabalhar cada vez mais, para poder comprar cada vez mais e usufruir cada vez menos daquilo que se deseja possuir, porque o tempo e até a saúde muitas vezes foram desperdiçados em um excesso de atividades com vias de consumir mais. Há a convicção de quanto menos, tanto mais, presente na Bíblia e em diversas outras tradições religiosas. O parágrafo 223 nos diz que a acumulação constante de possibilidades para consumir, presta atenção, não é nem do consumo em si, mas de possibilidades para consumir. Vamos compreender que essa citação vai muito além do ato de comprar, porque muitas vezes nem compramos, mas giramos em torno de mercadorias. Então, voltando à citação, a acumulação constante de possibilidades para consumir distrai o coração e impede de dar o devido apreço a cada coisa e a cada momento. E aqui nós podemos perceber que o Papa se refere a cada momento, a outro aspecto, ao tempo. Viver com menos nos permite viver melhor o tempo que nos é dado, não desperdiçando atenção e esforços com o acúmulo de supérfluos. É bonito perceber a associação direta que o documento faz entre uma vida simples, no sentido de viver com menos, e relacionar esse estilo de vida à ordenação do tempo, à realização pessoal, à capacidade de contemplação, à compreensão da vida e até à beleza. Ele também fala de alegria da pequena vida. Ouça, no tópico 222, ele fala assim: a espiritualidade cristã propõe um crescimento na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. É um regresso à simplicidade que nos permite parar a saborear as pequenas coisas,
agradecer as possibilidades que a vida oferece, sem nos apegarmos ao que temos, nem nos entristecermos por aquilo que não possuímos. Isto exige evitar a dinâmica do domínio e da mera acumulação de prazeres. O documento também nos ensina sobre liberdade. Não se trata de um estilo de vida com menos porque não há escolha ou por coação. Pelo contrário, é uma escolha voluntária. Ele enfatiza no tópico 223 que a sobriedade vivida livre e conscientemente é libertadora. Não se trata de menos vida, nem de vida de baixa intensidade, é precisamente o contrário. Com efeito, as pessoas que saboreiam mais e vivem melhor cada momento são aquelas que deixam de debicar aqui e ali sempre à procura do que não tem e experimentam o que significa dar apreço a cada pessoa e a cada coisa. Aprendem a familiarizar com as coisas mais simples e sabem alegrar-se com elas. Qual a consequência então desse estilo de vida? A diminuição do cansaço e da ansiedade, porque se reduz o número de necessidades insatisfeitas. O Papa nos diz ainda, no parágrafo 223, esse parágrafo é ótimo, é possível necessitar de pouco e viver muito. Vamos anotar a receita que ele nos dá. Ele nos ensina a viver a felicidade com simplicidade e amor. Como? Ele fala assim, sobretudo quando se é capaz de dar espaço a outros prazeres, encontrando satisfação nos encontros fraternos, no serviço, na frutificação dos próprios carismas, na música, na arte, no contato com a natureza, na oração. A felicidade exige em saber limitar algumas necessidades que nos entorpecem, permanecendo assim disponíveis para as múltiplas possibilidades que a vida nos oferece. Então, falar sobre integridade dos ecossistemas envolve também a integridade da vida humana. A identidade da ecologia integral também é de paz. Para o exercício da vivência de uma sobriedade feliz, é necessário paz consigo mesmo, o que indica muito mais do que a ausência de guerra. A paz tem muito a ver com o cuidado com a ecologia e com o bem comum, porque favorece a capacidade de admiração que leva à profundidade da vida. O Papa nos diz que a natureza está cheia de palavras de amor. Como escutá-las em meio ao ruído constante, à distração permanente ou ao culto da notoriedade? No tópico 225 ele nos diz: muitos vivem um desequilíbrio constante, num ritmo acelerado de ocupação, numa pressa que leva a atropelar o que existe ao redor. A ecologia integral exige que se dedique algum tempo para recuperar a harmonia serena com a criação, contemplar o Criador que está em tudo ao nosso redor. Uma presença que precisa ser desvendada, descoberta. A paz resultante de se entregar a cada momento, estar diante de alguém sem pensar no que virá depois. Cada momento é vivido como um dom divino que deve ser vivenciado em plenitude. Jesus estava plenamente presente diante de cada ser humano e de cada criatura, nos mostrando um caminho para superar a ansiedade doentia que gera superficialidade, agressividade e consumismo desenfreado. Para concluir, vamos pedir que o nosso Deus derrame em nós a força do amor dele, para cuidarmos da vida e da beleza, que ele nos inunde de paz que cure a nossa vida, para protegermos o mundo, os pobres e para que possamos semear beleza. Amém. Até o próximo vídeo. Se você gostou, apoie o nosso projeto, dê o seu like e compartilhe. Até breve.